Professor, quanto de carboidrato eu devo ingerir para o programa de treinamento? Eu sou o professor Fábio Suschini do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Bom, vamos lá. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal são perguntas relacionadas à hipertrofia muscular e perguntas relacionadas, por exemplo, às questões nutricionais, né? Então, embora eu não sou nutricionista esportivo, sou profissional de educação física, mas eu baseio tudo aqui que eu coloco no canal nas informações científicas atualizadas. E a pergunta que eu recebi foi a seguinte: professor, quanto que é recomendado de carboidrato para os treinos diários que nós fazemos? Então, essa pergunta é legal, por quê? Porque olha que interessante. Quando a gente fala, na ingestão de carboidrato, obviamente que nós estamos pensando na condição energética do músculo. Então nós sabemos que para fazer treinos mais intensos ou treinos mais velozes, treinos que requerem maior potência, a única forma rápida que o organismo tem de fornecer energia para esses modelos de treino é através do consumo de carboidrato. Portanto, carboidrato é obviamente o substrato predominante, principalmente quando você faz treinos com uma característica mais anaeróbica, embora o carboidrato ele também é utilizado para os treinos mais volumosos, os treinos aeróbicos. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que carboidrato é a principal fonte de energia do corpo humano. E por que carboidrato é a principal fonte de energia? Porque o carboidrato ele vai atuar no metabolismo sendo consumido pela célula muscular para gerar ATP, tanto no metabolismo anaeróbico lático, como no metabolismo aeróbico. Se você imaginar, por exemplo, a gordura atua mais no metabolismo aeróbico. Se você imaginar, por exemplo, os aminoácidos eles ajudam a produzir mais energia aeróbica. Agora, o carboidrato não. O carboidrato, a glicose e o glicogênio vão funcionar muito bem no metabolismo anaeróbico e vão funcionar muito bem no metabolismo aeróbico também. Só que qual que é o grande problema? Embora carboidrato, é a principal fonte de energia para a contração muscular, a capacidade do teu corpo de armazenar carboidrato na forma de glicogênio é muito pequena. Só para você ter uma ideia, onde você armazena carboidrato na forma de glicogênio? Você armazena basicamente em dois locais, no fígado, que tem uma capacidade aí média de aproximadamente 100 gramas de estoque, o que daria mais ou menos 400 calorias de energia, e nos músculos esqueléticos, onde você consegue armazenar por volta aí de 500, 600 gramas, dependendo da quantidade de massa muscular que você tem, que vai te dar um aporte de 2.000, 2.500 quilocalorias. Então, isso significa que como a capacidade fisiológica de armazenar carboidrato na forma de glicogênio é baixa, nós precisamos fornecer carboidrato, principalmente você que treina, nós precisamos fornecer carboidrato através da alimentação. Por quê? Porque se você não fornecer através da alimentação, obviamente vai chegar um momento que essa quantidade de glicogênio hepático e muscular disponível vai entrar em níveis críticos e isso vai obviamente criar problemas aí na sua performance nos treinos. Então, isso significa que a quantidade de carboidrato que é consumido no músculo e, portanto, a quantidade que eu vou gastar e, portanto, a quantidade que eu vou ingerir depende, obviamente, de qual é o treino que você faz. Então depende se é um treino, por exemplo, onde eu faço um treino 5 vezes por semana ou se eu faço 2 vezes por semana. Se é um treino mais volumoso e menos intenso ou se é um treino menos volumoso e mais intenso. Depende se você está falando de uma sessão de treinamento ou se você está falando, obviamente, de uma competição específica. Mas o fato é, a ingestão de carboidrato vai ser influenciada por todos esses fatores aqui. Por isso que eu sempre falo assim para vocês, olha, você que quer emagrecer, procure um profissional de educação física para prescrever treino e procure um nutricionista para organizar a ingestão, por exemplo, de carboidrato. E o nutricionista e o profissional de educação física, eles têm que se entender. Por quê? Porque o nutricionista ele tem que pegar o treino planejado do teu cliente e ele tem que entender, olha, nessa semana de treino vai ser um treino mais volumoso, então eu vou precisar aumentar o aporte energético. Nessa semana de treino
treino, o volume vai ser menor, mas a intensidade vai ser maior, então talvez o nutricionista vai precisar ajustar tudo isso daqui. Então por isso que é importante o nutricionista conhecer um pouco de fisiologia do exercício, conhecer um pouco do trabalho do profissional de educação física, e é importante o profissional de educação física conhecer um pouco do trabalho também do nutricionista, claro, sem ninguém invadir a área do outro de forma indevida. Então, como a quantidade de carboidrato é influenciada pela modalidade do treino que você faz, se é uma sessão de treino, se é uma competição, qual que é o volume semanal, a intensidade semanal, nós temos algumas sugestões aqui para vocês de recomendação de carboidrato. Então, o que você percebe aqui? Aqui eu tenho algumas condições ligadas ao treino e ligado a quem é a pessoa, certo? Então aqui é quem treina, quem faz atividade física leve a moderado, 4 a 5 horas por semana de volume. Aqui é quem faz um exercício mais num volume um pouquinho maior, por volta de 10 horas por semana. Aqui é atleta profissional e aqui nós estamos falando do carregamento do carboidrato para atletas de ultramaratona, por exemplo, ou modalidades de ultra resistência, beleza? Então o que você percebe? Que quanto maior é o volume de treino semanal, também será maior a ingestão de carboidrato por quilo de peso e por dia. Então, uma pessoa que treina aerobicamente na academia, treinos, por exemplo, intensidade leve e moderada, de 3 a 5 horas por semana, é sugerido de 4 a 5 gramas por quilo de peso por dia. A pessoa que faz um treino aeróbico, mais ou menos 10 horas por semana, então aqui você já não está falando muito mais daquele praticante comum de academia, porque ele não vai 5 vezes por semana fazer 2 horas de treino aeróbico, por exemplo. Então aqui você já tem uma recomendação um pouquinho aumentada, 6 a 7 gramas por quilo de peso por dia. Agora, quem é atleta? Então, quem é atleta, que tem grande volume de treino, muitas competições, pouco tempo para recuperar, repara que nós estamos falando de mais de 7 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia. E que para quem faz essas modalidades de ultra resistência, nós estamos falando aí de 12 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia. Então, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vê aquele gordinho na academia que está fazendo treino de força, o treino aeróbico para emagrecer, e ele não tem muita disposição para o treino aeróbico, porque muitas vezes quem quer emagrecer não vai no nutricionista para adequar a dieta, simplesmente muda a dieta da cabeça. E aquilo que na cabeça da pessoa tem é que carboidrato engorda. Então o que a pessoa faz? Joga para baixo a ingestão de carboidrato e aí quer treinar para emagrecer. Então, se faltar energia, se faltar carboidrato, será que esse cidadão vai ter a condição de manter um volume e uma intensidade adequada no treino aeróbico para emagrecer? É óbvio que não. E muitas vezes o problema é que essa falta de disposição é um problema nutricional, porque o sujeito jogou carboidrato para valores muito aquém daqueles que deveria ter. Então lembre-se, você quer emagrecer, você quer hipertrofiar, você quer melhorar a sua performance, tão importante quanto o tipo de treino, volume, intensidade de treino que você faz é o aspecto nutricional. Você não vai conseguir sustentar treinos mais volumosos, treinos mais intensos se houver déficit de carboidrato. E o pior, se houver déficit de carboidrato, você vai perder massa muscular, o que é contraindicado para quem quer emagrecer, por exemplo. Então ajuste o carboidrato. Só que para ajustar o carboidrato, o nutricionista tem que saber qual é a periodização do treino, o nutricionista tem que saber qual é o microciclo que vai ser mais intenso ou mais volumoso e, portanto, o profissional de educação física, ele precisa ter periodizado o seu treino, ele precisa ter organizado o seu treino. Agora, se você está treinando com um profissional de educação física, que o indivíduo chega para treinar, o treino está na cabeça dele porque ele inventou naquele momento, troca de personal. Por quê? Porque o personal é treinamento personalizado, treinamento feito para você. Tem que ter uma planilha, tem que ter um registro, tem que ter o que é essa semana de treino. E, portanto, você que é aluno precisa desse registro para mandar para o seu nutricionista entender o que você vai treinar, qual é o volume, qual a intensidade e adequar a ingestão de carboidrato para você. Aí, sabe o que acontece? Muitas vezes, quem treina tem que comer mais carboidrato do que quem não está treinando. Então, muitas vezes, a dieta não é extremamente restritiva,
restritiva como as pessoas imaginam. Por quê? Porque você treina mais, você gasta mais, tem uma necessidade aumentada de reposição que só tem um jeito, tu vai suplementar ou você vai fazer ingestão de alimentos de carboidrato, beleza? Então, ó, se você quer aprender mais como o carboidrato funciona na fisiologia do exercício, tem o nosso curso Masterclass Fisiologia do Exercício, que tem um módulo completo onde eu falo da bioenergética, como que o carboidrato ele é consumido na via aeróbica e na via anaeróbica, como que você aplica isso na precisão do treino. Então, para conhecer esse curso, tem um link aqui na descrição do vídeo, beleza? Gostou desse vídeo? Cara, deixa o seu like, compartilhe, comenta aí alguma coisa e se você não está inscrito no canal, faça a inscrição, é 100% gratuito, você não vai gastar nada e 2 vezes por semana tem novos vídeos para você, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.